Boa noite, amigos. Enorme prazer que essa noite estamos voltando, não é, com mais uma live ah, promovida pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia. Para aqueles que não me conhecem, que estão nos acompanhando, meu nome é Jadelson Andrade, eu sou superintendente do Hospital da Bahia e membro titular da Academia de Medicina da Bahia e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa vem a ser uma live extra, ou seja, uma live especial, porque nós estamos fugindo dos padrões da nossa live, que ocorre sempre às terças-feiras, às 5 da tarde. Mas isso se justifica, porque hoje nós vamos ter uma das mais proeminentes figuras da medicina brasileira, a professora, a doutora Ludmila Ajar, que dentro em pouco estará conosco. Essas lives que o Hospital da Bahia tem desenvolvido, tem apresentado a vocês, elas têm vindo com um objetivo de trazer para vocês informações corretas, informações trazidas por profissionais de saúde, médicos altamente qualificados, sobre as diversas situações que têm trazido dúvidas de uma forma geral para você, para a população. O advento perverso das fake news tem trazido informações desqualificadas, informações sem nenhum embasamento científico, e tem sido um fator extremamente preponderante nesse aspecto da pandemia, o que tem nos preocupado muito, e é assim que nós temos que fazer para trazer essas informações e ajudá-los a conviver de forma adequada com esta pandemia. Nós vamos ter aqui a doutora Ludmila Ajar, que é uma professora da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo, tá certo? A doutora Ludmila, ela também é coordenadora da UTI Cardio-Covid da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela se propôs a discutir conosco e a entrar aqui para nos trazer as informações pertinentes a respeito da pandemia, a respeito do coronavírus. Vamos abordar aspectos, por que esse vírus é tão importante, por que ele está causando tanto problema, e também nós estamos buscando com vocês trazer informações a respeito de tratamento, a respeito de tratamento e a lutas a serem feitas, né? A doutora Ludmila já está chegando, né? Ela já está entre pouco entrando aqui para falar conosco, ela está sendo conectada, e agora nós temos, agora sim, a querida amiga, a professora, a doutora Ludmila Ajar, certamente uma das figuras mais proeminentes, Ludmila, eu dizia antes de você entrar, da medicina brasileira. Você que tem sido uma conferencista que fala hoje de norte a sul do país sobre aquilo que você mais entende, que é o tratamento médico. Você que é uma grande intensivista, que dirigiu e dirige as mais importantes unidades de terapia intensiva do país. Minha querida amiga, é um enorme prazer que eu te recebo aqui, que o Hospital da Bahia te recebe, um privilégio para mim, e muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Sei que você saiu correndo de uma aula agora para vir nos atender. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, meu grande amigo, Dr. Jadelson. Um grande abraço para a Mariana, minha grande amiga, companheira de Incor há quanto tempo. Queria externar mais uma vez meu agradecimento de participar desse momento com vocês e também de parabenizar o Hospital da Bahia por tantas iniciativas. São aulas, são lives, vocês têm ajudado não só o próprio corpo clínico do hospital e, por consequência, os doentes, mas também, de uma maneira geral, auxiliando o país todo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. O senhor já sabe que eu sou sua fã de carteirinha, mas eu amo muito Mariana, porque a gente tem uma história junto, de vida. Ok, Ludmila, ela também gosta muito de você, de quem ela teve a oportunidade de aprender muito, não só no Instituto do Coração de São Paulo, no INCOR, onde ela fez residência e depois doutorado, e depois no Hospital Sírio-Libanês, onde vocês também conviveram por um longo período, e ela sempre menciona o quão foi importante na formação dela esse contato com você. Ludmila, vamos entrar então, sem mais delongas, no nosso tema, que os nossos assistentes estão ansiosos. Hoje nós temos no Brasil, Ludmila, cerca de mais de 580 mil casos confirmados de coronavírus e associado a cerca de 33 mil mortes.
Nesses últimos dias, nós vimos o noticiário nos mostrar mais de 1.000 mortes por dia decorrente do novo coronavírus. Você, na sua experiência, estando aí no epicentro da pandemia, que é o estado de São Paulo, você nos diria que no Brasil nós chegamos ao pico da pandemia? A pergunta que eu mais ouço dos meus pacientes, dos meus amigos e das pessoas que me procuram. Chegamos aí já ao pico da pandemia ou ainda não é o pico, apesar da grandiosidade dos números no Brasil? Sempre que a gente discute essa questão epidemiológica, é lembrar que a gente está sempre falando sobre probabilidades, não é? Probabilidades estatísticas, curvas que vão sendo criadas, que consideram a velocidade de progressão das últimas semanas, os novos números a cada dia, e, ao mesmo tempo, elas fazem uma correlação com outros países. Se nós considerarmos isso nas projeções estatísticas, nós ainda não chegamos no pico. A gente deve estar perto do pico em alguns estados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, e pelo menos 5 estados de Norte e Nordeste. Mas, aparentemente, probabilisticamente, a gente não tenha chegado no pico. Lembrando que nessas últimas 2 semanas, nós estamos vivendo aí um número progressivamente maior de casos a cada dia, assim como o recorde do número de mortes, mas é possível que esse número vá aumentar ainda mais. É o que a gente espera aí para as próximas 4 semanas. É bem possível que o pico não tenha chegado. Perfeito. Isso nos traz uma segunda questão relevante. Alguns estados do país estão se propondo a fazer a distensão social, ou seja, começar a liberar progressivamente as pessoas do isolamento, com o objetivo de abrir o comércio, de atender uma outra questão importante dessa pandemia, que é a questão a questão da economia, que é importante, é relevante, não é? Mas você, dentro do que você expôs, parece que não é o momento ainda, a não ser em alguns estados onde a pandemia ou já passou, já chegou no pico, como você mencionou, ou então essa pandemia não chegou de vez, como acontece no estado de Minas Gerais, onde os números são bastante diferentes do resto do país. Na sua opinião, há que se esperar um pouco mais para que essa distensão do isolamento possa ser feita? Olha, eu concordo com a sua colocação no sentido de que o Brasil é um país muito grande, continental por essência. Cada estado teve uma história dessa epidemia. Alguns estados tiveram um número muito menor que outros, por exemplo, Minas Gerais, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Então, eu não posso realmente aplicar a mesma regra para Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, comparando com estes estados hoje. Então, é claro que, quando você observa São Paulo, o que aconteceu nas últimas 2 semanas? Aumento do número de casos, aumento do número de mortes, falta de testes. Como é que você libera a população e flexibiliza isolamento? Isso é uma pressão socioeconômica que a política vem sofrendo, e aí você vai fazer algo baseado no risco. Mas, do ponto de vista estratégico, o que seria o certo? O que isso é baseado em estudos que já foram feitos nos Estados Unidos, na Europa, validados pela OMS? Para a gente liberar do isolamento, a gente deveria ter, nas últimas 2 semanas, um número menor de casos, ou seja, um número em descenso, um número menor de mortes e, ao mesmo tempo, população testada. Isso seria o ideal. Vamos supor que a gente não consiga aumentar os testes no Brasil, como é o que vem acontecendo aí, porque ele aumenta, mas ainda a lentos passos. Que a gente use pelo menos os 2 primeiros quesitos para liberar. Então, por exemplo, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Eu não tenho teste, mas eu tenho um número menor de casos, número menor de mortes. Eu faço uma projeção de liberar, um estudo epidemiológico, vou deixar a população de mais alto risco em casa, eu vou tentar liberar por turnos, evitar aglomerações, melhorar o ambiente físico das pessoas no trabalho, aí é viável. Mas no momento que você tem estados como São Paulo, Rio de Janeiro, e que estão aumentando casos, tem sistema de saúde que tem mais de 85% de UTIs lotadas, como é que você libera? Eu só posso entender que isso vem realmente de uma pressão socioeconômica muito grande
e que, infelizmente, o Brasil vem lidando mal com isso por questões múltiplas, econômicas, governamentais e de lideranças. Ok, muito obrigado. Eu também concordo com você. Eu acho que eu entrevistei numa live há uns 15 dias atrás o professor Fausto Pinto, que você bem conhece, lá de Portugal, e uma das situações que ele nos apresentou na live de sucesso em Portugal, que é uma referência na Europa, entre os países europeus, em lidar com a pandemia do coronavírus, foi exatamente o fato de que houve uma distensão lenta, gradual, mas baseado num controle muito grande da ocorrência de casos, da ocorrência de novos casos e de redução de mortalidade. E foi feito um projeto em fases, onde esse projeto, a população, de forma muito educada, de forma muito consciente, vem seguindo esse projeto que o governo português fez, e com isso Portugal continua sendo uma referência na Europa, e nós esperamos que no país, no Brasil, a gente possa, de fato, entender de que há um momento certo para que as coisas aconteçam do ponto de vista científico, por mais que as pressões socioeconômicas, que são relevantes, são sim, possam fazer parte. Mas, minha amiga, eu queria lhe perguntar o seguinte: além de professora e uma grande pesquisadora, você participa de grande parte dos trabalhos hoje que estão sendo realizados em vários centros do Brasil. Nós vimos que eu queria que você mencionasse um pouco a respeito desse novo coronavírus. Nós tivemos em 2003 a SARS-CoV, que foi a síndrome de angústia respiratória, também oriunda da China, com outro tipo de vetor, não é? Mas que não teve essa tragédia mundial em termos de número de infectados, mortalidade, e nem repercussão em termos de isolamento social. Logo em seguida, nós tivemos a MERS, a síndrome respiratória aguda do Mediterrâneo, que também surgiu lá no Mediterrâneo, que também não teve, e que também é originário da família coronavírus. O que é diferente nesse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, que promoveu toda essa situação de um alto potencial de transmissão e também um alto potencial de mortalidade que parou o mundo? O que é que o SARS-CoV tem nessa família de coronavírus, diferente dos outros, que o fez um vírus tão agressivo e que tem causado tanta preocupação de forma global? Excelente pergunta. Lembrando de uma maneira geral, antes desse novo coronavírus, já existiam 6 coronavírus no mundo todo, e 2 vezes nós tivemos essas 2 grandes epidemias, que foi SARS-CoV e MERS, e que tinham alta letalidade, porém, esses 2 vírus não tinham tamanha transmissibilidade. E hoje, esse novo coronavírus, que é o 7º da família, ele tem 2 capacidades que aumentam muito a preocupação que temos em relação a essa doença. A primeira é a questão do poder de transmissão. É o chamado R0, que em média é em torno de 3. Ou seja, para cada uma pessoa infectada, ela vai ter a capacidade de infectar pelo menos 3. E a segunda é a alta letalidade. É a alta capacidade desse vírus de lesar o endotélio, de lesar o vaso sanguíneo e levar, assim, a mais inflamação, a mais trombogênese e a mais falência orgânica. Ou seja, é uma doença grave, que pode ter uma letalidade média nos países de até 12%, 13%, e ao mesmo tempo muito transmissível. Essas 2 características tornam essa doença muito temida, e por isso a gente está vivendo uma repercussão tão grave dessa doença no mundo todo. Ok. Então, o que você nos diz é que, de fato, essa família, dessa família de coronavírus, o SARS-CoV-2 é o que realmente tem um potencial de transmissão muito grande e de intensa repercussão em termos de letalidade. Muito bem. Ludmila, continuando nosso esclarecimento para quem nos acompanha, e nós já temos um número expressivo de pessoas nos acompanhando, o que é muito bom, eu queria saber de você, entre os sintomas iniciais mais frequentes da infecção. Nós temos a perda do olfato, nós temos a perda do paladar, não é? Nós temos a tosse, a febre, dores musculares, falta de ar e, em alguns casos, diarreia. E desses sintomas, embora nós tenhamos nomes mais científicos, mas eu estou usando as expressões mais para a população entender, entre esses sintomas,
Há quem diga que os sintomas iniciais da perda do paladar e a perda do olfato são sintomas mais benignos, ou seja, as pessoas que começam com esses sintomas, eles têm uma evolução mais benigna. Já as pessoas que começam com febre, intensa dor muscular e falta de ar na sequência, esses pacientes geralmente demandam internação hospitalar e são pacientes de evolução mais grave. Isso é fato do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da prática, ou, de fato, a doença não tem etiqueta? Ela evolui de qualquer forma, dependendo mais da imunidade e da carga viral com que ela está com o indivíduo. Aparentemente, o grande determinante de que grau de gravidade do doente vai evoluir realmente seja o próprio paciente. É algum fator genético que vai, no momento da introdução do vírus na célula e da replicação, que vai se resultante num processo inflamatório mais grave. Possivelmente isso seja determinado pelo indivíduo. Mas o que a gente tem visto de fenótipo dessa doença? O doente que já abre antes dos primeiros 10 dias, com falta de ar, febre e alteração gastrointestinal, dor abdominal, náusea e diarreia, normalmente é um doente mais grave. Por quê? Porque esses sinais e sintomas de maior gravidade, piora de falta de ar, por exemplo, normalmente eles surgem entre o 8º e o 12º dia. Então, se o quadro já abre com esses sintomas de falta de ar, cansaço, febre e alterações gastrointestinais, aparentemente nós estamos lidando com o fenótipo ou com o doente de maior gravidade, e isso é fato, e já tem estudo mostrando, inclusive, que quem abre com diarreia, dor, náusea e vômito é o doente que vai ter uma pior evolução. Então, isso a gente tem visto na prática clínica e confirmado. Perfeito. Então, estão chegando aqui muitas perguntas sobre tratamento, que nós vamos já entrar nesse assunto. Mas em relação a essa questão dos sintomas, eu queria ainda que você acrescentasse o paciente que chega, qual é o paciente que deve ir para o hospital? Qual é o sintoma, o alerta de gravidade que o paciente, de fato, deve procurar? Eu defendo a hipótese de que todos os pacientes começam a ter sintomas. Perda de paladar, de olfato, dores musculares, ele deve manter um contato com o seu médico, com o médico assistente, deve procurar uma informação. Mas qual é o paciente, em que momento, ou qual o paciente, que são várias perguntas que chegaram aqui, eu estou resumindo, qual o paciente que... Bom, eu agora tenho que ir para a emergência de um hospital porque eu estou com esse sintoma. Que sintomas são esses que acende essa seta que deve levar o paciente ao hospital? Primeiro dado importante, 80% das pessoas que têm Covid não vão precisar de uma emergência. Os demais 20%, habitualmente, vão precisar ser internados numa emergência e ser internados. O que é um sinal ou sintoma de alerta? Falta de ar, piora do cansaço, uma fraqueza que não melhora, tontura, um mal-estar importante, você deixa de fazer aquilo que você conseguia fazer habitualmente. Principalmente pessoas que já têm um certo grau de atividade diária. Ele deixa de fazer atividade, ele está com a fala entrecortada, ele tem falta de ar. E lembrar que os pacientes de risco, os idosos, os mais doentes, você vai procurar ainda mais precocemente. Então, isso é um dado importante. Segundo aspecto importante, eu muito concordo com você, doutor Jadelson, no seguinte ponto. O ideal é que todas as pessoas pudessem ter pelo menos uma orientação por telemedicina. Algumas prefeituras fizeram isso, alguns estados, algumas pessoas que realmente têm a saúde suplementar, têm condições, no mínimo ele vai ter uma orientação com o médico. Quem não tem, infelizmente, se houver dúvida, que vai à emergência. Mas os sinais e sintomas de alerta são fraqueza, dedos e lábios roxos, ou seja, faltando oxigênio, falta de ar e cansaço. Esses são os principais sinais e sintomas de alerta para que a gente procure o hospital. Mas ideal o contato médico sempre. Isso é uma situação que eu acho que é relevante. Primeiro porque esclarece as dúvidas, orienta, define se deve ou não deve ir para o hospital, o que fazer quando estiver em casa, não é? Como se cuidar, o isolamento da família, das pessoas que estão no entorno. Todas essas informações devem ser obtidas antes da precipitação de ir para as emergências dos hospitais, onde vão aumentar apenas o fluxo e até não permitir que pessoas
que tenham sintomas de mais gravidade possam ser atendidas. Você falou em testagem, Ludmila. Você falou que uma população, para que ela se sinta, entre os itens, para que ela se sinta segura, ou que uma população de uma prefeitura, de um estado se sinta seguro, é necessário que muitos testes serão feitos. Então, a testagem é um fator importante e primordial para a orientação desses pacientes. Há muitas perguntas aqui. Quando devo me testar? Que testes são melhores e quando eu devo fazer? Bom, então, basicamente, a gente tem 3 testes. Um teste que é o teste direto, que é o SUAB. É como se fosse um cotonete comprido que a gente usa nas narinas. Então, normalmente, esse teste ele é válido para os primeiros dias de sintomas e esse é o teste que vai firmar o diagnóstico. Então, esse é o ponto. Segundo aspecto, esse é o chamado SUAB, que é o PCR. Então, esse é o exame que vai fazer a confirmação. Os primeiros dias que você tem sintoma, normalmente aí, entre o 3º e o 7º dia do sintoma, esse teste tem um poder grande de dar o diagnóstico da doença. Esse é o principal teste. Aí nós vamos para os testes sorológicos. São testes nos quais a pessoa vai ao laboratório e colhe sangue. Bom, nesse aspecto, eu estou estudando pelo teste sorológico a imunidade do paciente. Ou seja, nesse papel, eu tenho uma infecção e o meu organismo responde a essa infecção produzindo anticorpo, proteína de defesa. E aí eu tenho IgM e IgG. Ele vai mostrar se eu estou reagindo contra uma infecção na fase aguda ou se eu já passei da fase aguda e fiquei com a chamada cicatriz imunológica ou com a defesa. Eu uso esses testes sorológicos normalmente depois da 2ª semana, em torno de 14 dias, 20 dias, é quando você vai utilizar a sorologia. Então, na fase aguda, teste diagnóstico PCR. A partir de 7 dias, 10 dias, eu posso sim utilizar os testes sorológicos. E existem os testes diretos, que tem muito erro, que é aquele teste da ponta do dedo, que está liberado em farmácia, em postos de saúde, e que é um teste que a gente hoje ainda se preocupa muito por ele errar muito e não ter validação. Mas ajuda muito a gente interpretar o SUAB na fase aguda e a sorologia numa fase um pouco mais tardia de evolução da doença. E aí a gente recomenda os testes de laboratórios que tenham validação por quimiluminescência ou por ELISA. Preciso conhecer o método antes de sair pedindo. Então, essa questão da população, faz um pedido para mim que eu vou fazer um teste. Não, primeiro, o seu médico vai orientar, ele vai saber para onde ele te manda, qual é o grau de acurácia desse teste sorológico. Então, tudo isso tem uma importância muito grande antes da gente interpretar esse valor. Perfeito, eu concordo inteiramente com você e tem um aspecto aí que você falou e que é fundamental. Desde que o mundo é mundo, prescrever drogas e solicitar exames de diagnóstico, complementar o raciocínio clínico, é um ato médico. O paciente não pode chegar, às vezes pacientes ligam do laboratório, olha, eu estou aqui no laboratório, que exame eu faço? Eu faço o IgG, IgM, eu faço o PCR, qual é o exame que eu faço? Puxa, mas quem pediu? Não, eu acordei hoje preocupada e resolvi vir fazer eu preocupado. Então, isso é um equívoco, não é? Estimulado pelas fake news. Você, para fazer um exame, qualquer exame diagnóstico e os exames diagnósticos ao coronavírus são complementares. O médico utiliza para lhe dar uma informação para complementar a sua impressão diagnóstica. E é ato médico isso, não é uma decisão do paciente querer fazer ou ter dúvida de que exame. O médico vai... Você acabou de expor em que situações o médico deve pedir o exame. Não é? Em que situações da fase da doença. Então, é uma decisão médica. Mais dúvida, mais ansiedade. Então, tem que ter uma orientação médica, sem dúvida. Perfeito. Bom, muito bem. As perguntas não param aqui, são numerosas, e agora nós vamos entrar na fase do tratamento. Não é? Então, eu dividiria aqui a fase do tratamento em relação a 4 etapas.
E depois eu volto para a gente discutir uma a uma. A profilaxia, existe profilaxia além das recomendadas em termos de isolamento, lavar as mãos, uso de máscaras, distanciamento e isolamento social. Fase 1, os sintomas iniciais leves, que já foram aqui descritos. Né? O paciente está em casa, ele tem um teste positivo, mas os seus sintomas não são sintomas expressivos, não são aqueles sintomas de alerta que você falou que deve motivar o paciente a ir ao hospital. Não é? A terceira fase, que é a fase do paciente internado. Ele está internado, mas ele é chamado de um paciente não grave. É o paciente que ainda não está dependendo de suporte ventilatório invasivo, ele está sendo observado, ele está sendo monitorado, precisa de um oxigênio sob catéter para melhorar a sua saturação de oxigênio. E, por fim, a fase 4, que é a fase grave ou muito grave, na qual você é eu dou meu testemunho disso, uma das maiores expressões no Brasil em tratar pacientes, pacientes graves ou muito graves em terapia intensiva. Então, voltando agora para esse nosso bate-fogo, para a gente agilizar essa resposta, profilaxia, além das medidas sanitárias já descritas, tem alguma coisa de profilaxia? Boa alimentação, ingerir líquido e todas as medidas que o senhor falou. Distanciamento, isolamento, máscara, evitar contato com pessoas sintomáticas. Nada de ivermectina, azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina para prevenção, não. Muito bem. Então, prevenção são as medidas sanitárias que eu chamo, que citadas, e mais as que a doutora Ludmila acabou de recomendar. Que o diabético, o hipertenso, o cardiopata continue o seu tratamento. Porque a descompensação de sua doença pode sim aumentar o risco dele contrair a forma grave da doença. Então, ele tem que manter tudo o que ele já fazia, se cuidando, só que agora, distanciamento, isolamento, de acordo com as autoridades locais. Ok, nós vamos falar sobre essa questão das doenças crônicas que você acabou de citar no final da nossa live. A fase 1, então, paciente com sintomas iniciais leves, ele está em casa, ele tem um teste positivo, ele teve febre, ele está com dor, mas ele não está com aquele quadro evolutivo de falta de ar que você descreveu, mas ele testou positivo. Ele é recomendado a ficar em casa. Aí nós temos uma série de questionamentos em relação ao uso de drogas. E aí vem a hidroxicloroquina associada à azitromicina, a ivermectina associada ao zinco, tá certo? Então, eu queria que você comentasse, nesse cenário aí, se tem alguma coisa que possa estar recomendada para esses casos leves, que estão em casa e que gostariam de ter um tratamento além dos tratamentos sintomáticos. Certo, não há nenhuma recomendação. O que há até agora, provavelmente, confira mais risco do que benefício. É óbvio que daqui a um mês a gente pode estar falando o contrário. Se surgir algum estudo realmente confirmatório e definitivo e que pontue isso de uma outra maneira, mas eu sei que existe uma expectativa muito grande. Todo mundo entende que se a gente bloqueasse a doença no início, as UTIs não estariam lotadas, as pessoas não estariam morrendo, mas infelizmente nós não descobrimos nada para que a forma leve não evolua para a forma grave. E aí você corre um risco alto de dar medicações que têm efeitos colaterais e que não têm potencial nenhum de impedir a resposta inflamatória e a gravidade e de aumentar o efeito adverso desse doente. Então, forma leve em casa é hidratação, alimentação, analgésico e antipirético. E ponto final. E esperar os resultados dos ensaios clínicos que estão em curso, inclusive no Brasil, e alguns deles você participa de forma efetiva, que possa nos dar informação científica correta se existe uma forma alternativa para essa fase inicial. Eu queria aproveitar para trazer uma informação em relação a muitas informações equivocadas e queria o seu comentário. Na Espanha foi tratado na fase inicial, por isso que as UTIs ficaram vazias. Na Itália, ainda. As pessoas esquecem que a Espanha e a Itália passaram há 3 meses atrás ou 4 pelo que nós estamos passando agora. Então, elas estão vazias porque elas passaram pelo pico e agora elas estão na curva descendente e já se permitem, como na França, se permitem que o projeto de redução do isolamento social possa ser executado, o que vai acontecer no Brasil, segundo o que você expõe, em mais 1 ou 2 meses, né? Quando nós vamos passar pelo pico e vamos sair. E aí, as nossas UTIs também, com fé,
em Senhor do Bonfim Claro. e na Santa Irmã Dulce vão estar cada vez mais vazias. Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, primeiro, essa questão do achismo é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A forma leve, a maior parte das pessoas, ela vai ter uma evolução muito boa. Ela vai ter realmente uma gripe mais forte, um estado febril mais prolongado. Entretanto, isso vai passar sem maiores repercussões. Então, qual é a orientação que a gente dá para essas pessoas? Que elas tenham realmente uma orientação para, se houver piora dos sintomas, vir para o hospital. E isso vai acontecer o quê? Se eu começar a medicar, eu vou achar que foi a medicação, sendo que na maior parte das vezes a doença é benigna. Então, quando vem essa questão, uma médica tal, porque agora surgiram vários super-heróis, o herói da cidade tal, que está fazendo um coquetel. Se eu também fizer um coquetel de vitaminas, hidratação, boa alimentação na forma leve, a maioria dos pacientes vai ficar bom. Então, primeiro ponto importante, pessoal, nós que somos médicos, a gente que vai tomar essa decisão para as populações. Então, a gente tem que agir como a gente sempre agiu em qualquer outra doença. A gente prescreve o antihipertensivo. Tem caso de hipertensão arterial que a gente pede para a pessoa comer menos sal, fazer atividade física, emagrecer. Essa doença é igual. É uma comparação. Então, tem pacientes que eu não vou medicar, outros pacientes que eu vou medicar. Forma leve em casa, não há sentido nenhum de você dar corticoide, azitromicina, cloroquina, ivermectina. Vieram algumas saquinhos aí de medicações milagrosas para forma leve. Pessoal, a evolução natural da forma leve já é muito boa. Então, vamos evitar problemas, evitar medicações que não têm comprovação. E é isso que a população tem que saber e que nós médicos deveremos replicar. Não tem herói nessa doença. E surgiram um fulano que dá pulso de corticoide, o outro que dá 1.200 miligramas de hidroxicloroquina. Forma leve é muito bom, porque qualquer coisa que eu der, o paciente vai ficar bom e ainda vou sair de super médica. Então, não tem isso, pessoal. Vamos evitar. Perfeito. Eu concordo inteiramente com as suas colocações. Nós vamos, então, para a terceira fase, Ludmila, que é o paciente na UTI, está internado, ele evolui com queda de saturação, hipoxemia, a sua saturação vai caindo progressivamente, o oxigênio sob catéter já não consegue lhe atender às suas necessidades de saturação, e aí cogita-se a hipótese dele ir para o respirador. A pergunta é, nessa fase grave, indo para o respirador, corticoide, anticoagulante, antibiótico, estão indicados? Olha, é possível. Aí eu vou fazer um paralelo diferente. Veja bem, nós temos estudos até o momento randomizados, confirmatórios? Não temos. Mas esse é um doente que ele está muito inflamado, muitas vezes infectado e já fazendo fenômenos tromboinflamatórios. Então, pela fisiologia, pelos estudos de necrópsia que temos, é bem possível que o antibiótico, associado ao anticoagulante e ao corticosteroide, no caso de uma inflamação maior, é possível que isso diminua a progressão para a doença mais grave. Por que eu estou falando é possível? Porque, é claro, nós estamos no meio da doença. Nós não temos tempo ainda de ter estudos definitivos, e a não ser protocolos nos hospitais. Então, normalmente, se eu tenho um paciente hoje que tem uma pneumonia e esse paciente chegou no hospital e teve critério de internação, você colhe exames e inicia para esse doente antibiótico. Esse paciente com Covid, que tem indicação de internar, muitas vezes na tomografia ele já tem condensação, então eu vou introduzir antibiótico. A questão do corticoide é super controversa, porém o doente que tem um perfil de maior inflamação, PCR mais elevado, DHL mais elevado, vidro fosco na tomografia ou muita hipoxemia, é bem possível que esse doente se beneficie de uma dose de metilprednisolona, meio miligrama quilodose de 12 em 12. Eu estou falando isso porque a gente vem fazendo isso individualmente, não institucionalmente. As instituições hoje estão envolvidas nos estudos randomizados. E hoje já existem alguns estudos randomizados que estão em fase final, cuja análise interina já mostrou que o corticosteroide nessa fase pode sim
inibir a evolução para a forma mais grave. Mas hoje, as recomendações de consensos ainda não mandam que a gente dê corticoide nessa fase, pelos estudos prévios em outras viroses, nas quais eles estiveram associados a um aumento de replicação do vírus. Ou seja, individualmente, no seu hospital, num protocolo de cuidado, você pode sim escolher o fenótipo mais inflamado e dar metilprednisolona, meio miligrama quilodose, de 12 em 12 horas, por entre 5 e 7 dias. O anticoagulante, até o momento, não tem estudo randomizado, mas a lógica fisiopatológica é muito forte para o anticoagulante. Toda semana tem um estudo novo de alteração de endotélio, de microtrombose, de trombose macrovascular. Tem estudos mostrando que até 78% desses doentes internados têm trombose venosa profunda. Então, hoje, existem já protocolos institucionais. O doente mais grave que vai para a UTI ou que tem um perfil inflamatório / trombótico mais forte, a gente tem introduzido, sim, anticoagulação. É baseado em evidências? Não. Mas, ao contrário dessas outras medicações, heparina, corticoide, antibiótico, todos nós temos experiências de décadas em UTI, sabemos utilizar. Então, hoje, boa parte desses doentes graves, nós estamos introduzindo isso, idealmente, em estudo randomizado ou em, pelo menos, protocolos institucionais. Ok. É preciso que a população entenda, a doutora Ludmila falou o tempo todo, de que não existem evidências, não existe evidência, se baseia mais na experiência, na decisão tomada caso a caso. Por que isso? Por que as pessoas perguntam? Porque não há tempo ainda para que os estudos sejam feitos. Isso é uma pandemia de evolução de 6 meses, de janeiro para cá. Então, não há tempo hábil para que os estudos controlados, randomizados, possam apresentar os seus resultados. Né? Nós estamos num aprendizado. E aí o bom senso, o conhecimento científico, o bom senso do médico ajuda muito na decisão e é decisivo, sendo repetitivo, para que mais vidas sejam ou não salvas. Doutor Jadel, rapidamente... Tá, não, só complementando a questão da terapia anti-inflamatória. Não só corticoide, mas também hoje já existem estudos em andamento. Individualmente, você pode colocar um protocolo no seu hospital e acompanhar de perto o uso das medicações anti-artrite reumatoide. No Brasil, a gente tem disponível tocilizumab. Então, caso a caso, hoje mesmo eu estou usando numa paciente que chegou muito inflamada, não entubada, que tem uma procalcitonina baixa, ou seja, é possível que ela não tenha co-infecção bacteriana, e ela tem uma interleucina 6 de chegada de 106, ou seja, muito inflamada, não infectada de co-infecção bacteriana, é possível que se beneficie da terapia anti-inflamatória. Claro que para isso a gente tem que ter os estudos randomizados, mas enquanto eles não acontecem, existe uma fisiopatologia lógica, uma monitorização adequada, o doente está no hospital, é bem diferente do que você ficar dando o remédio em casa para forma leve. Lu, o Remdesivir, doutora, e os retrovirais, antirretrovirais, eles já passam a ter um papel na terapêutica do paciente internado como uma terapêutica auxiliar para reduzir a evolução desses casos para situações mais graves ou muito graves? O Remdesivir é um antiviral que nós temos basicamente na literatura 2 estudos. Um estudo chinês que foi negativo, ele não trouxe nenhum benefício, e um estudo feito nos Estados Unidos, incluindo vários centros, inclusive europeus e da Ásia, e que foi positivo no sentido de reduzir o tempo da doença e de ter uma tendência para reduzir a mortalidade. Depois que esse estudo foi publicado, foi um estudo com em torno de 1.000 pacientes incluídos, o FDA aprovou o Remdesivir para urgência e os Estados Unidos acham, via Anthony Fauci, pesquisadores, que o Remdesivir passa a ser o novo standard of care desses estudos. Só para dar um exemplo, a Roche nos convidou no Brasil para fazer um estudo de tocilizumab. O estudo é de tocilizumab, mas o grupo controle é Remdesivir com placebo e o grupo estudo é Remdesivir com tocilizumab. Então isso é algo que os Estados Unidos vêm defendendo. O estudo convence? Pouco. Talvez seja muito gasto para pouca coisa. Ou seja, talvez a gente vá gastar muito
para diminuir tempo de doença e ele vai ter uma correlação com essa doença, como o Tamiflu, oseltamivir teve para o influenza. O Brasil não teve a sua patente quebrada e hoje, se a gente for tratar esse doente internado com remdesivir, a gente gastaria em torno de $4.500. Então, assim, é algo animador no sentido que é um estudo positivo, mas talvez realmente não seja a solução da doença e possivelmente não será. Perfeito. Mudando agora a evolução, evoluindo nas nossas informações, porque nós estamos fazendo, na verdade, um mix de informações, abordando vários temas, baseado também nas perguntas que têm chegado. Nós estamos juntando essas perguntas num contexto só. Nós vamos agora sair um pouquinho da Covid para os não-Covids. São os pacientes que você mencionou lá no início da nossa conversa, os pacientes com doenças crônicas não Covid. O que nós observamos, primeiro, os cardiologistas assustaram. Você é uma cardiologista de uma atuação muito grande, sobretudo na área dos pacientes agudos, com infarto, né? Mas nós achamos estranho, no mundo inteiro, os pacientes com infarto agudo do miocárdio desapareceram das emergências. Na sequência, os pacientes com acidente vascular cerebral. Daí, os pacientes com doenças neoplásicas em tratamento. Enfim, doenças que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, né? Aí a hipertensão arterial, controle de diabetes, enfim. Mas o que mais nos chamou a atenção foi essa questão das doenças agudas. Eu vou me ater a duas delas, ao infarto e ao AVC. Por quê? Porque as duas são responsáveis juntas por, olha o número que eu vou falar, hein, gente, 26 milhões de mortes por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. 17 milhões atribuídos às doenças cardiovasculares, infarto e AVC, e 9 milhões atribuídas ao câncer. Essas duas doenças estão sendo minimizadas pela população. A população não está buscando orientação, alguns estão suspendendo os seus remédios porque as fake news têm dito que o remédio piora, outros porque estão com medo de ir aos hospitais, com medo de contrair o coronavírus. E há relatos na Europa e Estados Unidos que esses doentes estão morrendo em casa, mas não estão morrendo de coronavírus em casa, estão morrendo de infarto e AVC. Ou então de câncer, ou quando chega ao hospital, o câncer já metastizou e já está numa situação que o tratamento já fica muito prejudicado e esses pacientes vêm a óbito. Eu queria que você comentasse, com a larga experiência que você tem no assunto, qual é a sua visão sobre isso? Acho que é uma visão de muita preocupação, porque realmente o que tem acontecido, e isso já tem estudos no mundo mostrando que aumentaram os pacientes que estão morrendo em casa, ou seja, a morte súbita aumentou no mundo, e as emergências reduziram o seu atendimento de infarto agudo do miocárdio, AVC e de outras situações que continuam acontecendo. Inclusive, sempre que nós temos uma virose, por exemplo, influenza, gripe, aumenta a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas estão morrendo em casa ou estão chegando já numa fase muito evoluída da doença. Então, cabe a nós, como sociedades de cardiologia, como profissionais da saúde e também como líderes sanitários e governantes, orientar as pessoas em casa para que elas não deixem de se cuidar. Existe o perigo do isolamento, a pessoa deixar de fazer atividade física, ela passar a se alimentar de uma maneira inadequada, mais o sedentarismo e mais o receio de ir ao hospital. Boa parte disso é culpa dos nossos hospitais. Eu não vou atender, ou eu vou atender de qualquer jeito. E isso a gente tem que mudar. Todos nós que estamos vivendo isso, a gente tem que ter um fluxo de atendimento para os pacientes sem síndrome gripal, para que esse paciente tenha um atendimento adequado. Então, dor no peito, falta de ar, rebaixamento de nível de consciência, por favor, procure o médico. Lembrar que as consultas eletivas reduziram, os exames de imagem reduziram e as doenças continuam. Então, é um desafio para a sociedade. Eu acho que o profissional da saúde tem um papel fundamental na orientação da população. Eu concordo e tem havido uma preocupação muito grande nossa, de inclusive informar que os hospitais se prepararam, a não ser os hospitais que são específicos, e aí eu queria fazer uma diferença para a população. Existe o hospital específico para a Covid, que são os hospitais de campanha, os hospitais que a rede pública montou para atender Covid. Mas existem os hospitais, tanto públicos quanto privados, que não são hospitais de Covid. São hospitais que também atendem Covid, mas atendem outros pacientes, e todos esses hospitais
como acontece no Hospital da Bahia, eles se estruturaram para receber de forma isolada os pacientes com Covid e receber os pacientes que necessitam, por suspeita de infarto, de AVC, tratamento do câncer, traumas em casa, né, que tem ocorrido muito, sobretudo com idosos. Então, esses pacientes devem procurar os seus hospitais de referência e buscar o atendimento, as suas orientações e manter as suas medicações. Manter as suas medicações. Isso é altamente relevante, não é? Buscar orientação dos seus médicos, contato por telemedicina, contato por telefone, enfim, buscar algum tipo de informação para manter as suas medicações. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, tudo que é bom, né? Minha avó dizia que tudo que é bom dura pouco, mas eu queria uma palavrinha sua antes da sua mensagem final, doutora Ludmila, sobre vacinas. A população está numa expectativa louca. Cada notícia que surgiu uma vacina em Oxford, que surgiu uma vacina na Alemanha, na China, no Brasil. Então, há toda uma expectativa absolutamente entendível e compreensível sobre o assunto. Qual é a sua visão? Qual é a vacina? Quem é que está mais próximo de produzir a vacina que vai definitivamente nos livrar desse demônio, desse coronavírus? Me perdoe a expressão, mas eu não encontrei outra mais apropriada. Bom, a vacina é a maior esperança de todos nós, porque realmente você encontrar um único medicamento capaz de deter o vírus, é bem possível que a gente não vai encontrar. E que a gente vai chegar num coquetel de medicamentos que vai diminuir gravidade, que vai diminuir mortalidade, que é o que a gente tem feito hoje. A vacina é a maior esperança. Nós temos hoje alguns pesquisadores de Oxford que estão à frente, alguns americanos, chineses, inclusive o Brasil, com o professor Jorge Calil, do Laboratório de Imunologia do INCOR, que também já estão bem adiantados. Mas, primeiro, estudos de vacina, eles são completamente diferentes daquilo que a gente está habituado. Você sabe que a maior parte dos testes de vacinas no mundo, ele para na fase 2, ela funciona na fase 1, chegando a 2 não funciona. Terceiro ponto importante da gente lembrar é que a vacina demora bastante para você cumprir todas as fases de estudo da vacina. Ou seja, antes de 6 meses, é bem improvável que a gente tenha algum estudo importante que tenha detectado uma vacina eficaz. Por enquanto, nós temos que fazer a tarefa de casa, que é manter o isolamento, manter as regras de acordo com as autoridades sanitárias e evitar o contato com pessoas sintomáticas. Então, no momento, é isso que a gente tem que fazer. E procurar o hospital quando os sinais e sintomas são de alerta ou de gravidade. Obrigado. Ludmila, muito obrigado. Lembrando as pessoas que, como você disse, não adianta produzir uma vacina sem eficácia. Aí a tragédia é total, não é? Então, todos os grandes centros que estão voltados para isso estão em busca não de uma vacina a qualquer preço, mas de uma vacina eficaz e que possa, de fato, ter a solução definitiva para essa questão do coronavírus. Nós temos 5 minutos e eu gostaria que você, então, fizesse as suas considerações finais. Qual é a lição que nós temos dessa pandemia? Nós vamos sair melhores? Em que nível, em que situação nós vamos estar melhores? Enfim, que lição nós tiramos da pandemia coronavírus, doutora Ludmila? Eu acho que a pandemia pelo coronavírus ela é um dos maiores desafios do século para toda a humanidade. Ela é uma doença hoje que ela se disseminou por todo o mundo, não respeitando geografia, classe social, sexo, idade, ou seja, colocou toda a população no mesmo ponto, independente de qualquer situação prévia de classe social, de poder econômico. Então, do ponto de vista sociológico da questão, é o momento da gente pensar e refletir um pouco sobre as nossas questões internas, de a gente lutar por um mundo menos desigual, por um mundo sem preconceito e, ao mesmo tempo, para que a gente lute para ter uma saúde adequada no nosso país. Por quantos anos nós não temos realmente um foco na saúde e na educação? E hoje essa pandemia trouxe para o nosso país uma consequência muito grave que poderia ter sido minimizada se o nosso sistema de saúde tivesse sido reformulado ao longo desses últimos anos, tivesse sido regulamentado de acordo com a expectativa de vida aumentada da população, de acordo com as doenças crônicas que começaram a ser as principais vilãs de mortalidade no mundo todo.
Então, nós poderíamos, sim, estar num ponto diferente caso a nossa saúde tivesse tido o respeito que ela precisava ter tido. Faltou respeito de governante, faltou cobrança da população, faltou nós, como cidadãos, termos votado adequadamente, ter feito valer o nosso voto, ter aprendido com os erros. Então, acho que a pandemia não nos deixa melhor, de jeito nenhum. Acho que vai deixar um país machucado, muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, mostra a fragilidade de um sistema de saúde não preparado, vai gerar uma consequência econômica, social, mental gigantesca, e que de tudo isso a gente tire duas lições. Eu acho que uma é da solidariedade e da busca por uma modernidade nos conceitos de igualdade e falta de preconceito. Tem lógica no momento desses pessoas estarem lutando na rua, se são negros ou brancos, ou pobres ou ricos. Esse é o momento da gente lutar pela sobrevivência humana. Não é hora de político estar fazendo propaganda de remédio. É hora de político estar buscando melhorar o sistema de saúde e nós, como cidadãos, exigimos os nossos direitos. Ao mesmo tempo que a gente plante em nós a semente da solidariedade, do combate à desigualdade e que a gente agora lute com as consequências, infelizmente, danosas que essa doença vai trazer. Uma economia mais difícil, uma sociedade machucada, uma sociedade que viu pessoas morrerem como indigentes, sem visitas. Então, tudo isso realmente traz uma consequência que poderia ter sido minimizada. Não foi, mas que a gente olhe para frente. De uma maneira positiva, você já chamou a atenção, a gente vai chegar ao fim, se Deus quiser, esse fim deve estar próximo, como aconteceu na Europa, Espanha, Itália, China, já reconstruindo a sua vida. Que o novo normal seja diferente, pessoas mais solidárias, um país mais unido, saúde e educação como foco, senão a gente vai ser país pobre e subdesenvolvido o resto da vida, que a gente saiba cobrar os nossos governantes e quem sabe em breve a gente tenha líderes que falem a nossa língua, que orientem a nossa população, porque a gente perdeu muito com desarticulação de Ministério da Saúde, com governador e prefeitura fazendo coisas diferentes do que o governo federal queria. Então, que a gente busque igualdade, um discurso único e uma nação mais solidária e foco na saúde é o que eu espero para os próximos anos, se Deus quiser. Muito obrigado. Merecia ser Muito aplaudida obrigado. de pé. Muito obrigado, doutora Tânia está aqui ali aplaudindo de pé, tá certo? Ao meu Minha lado, querida. me contribuiu muito aqui, me trazendo as informações. Obrigada, doutora Tânia. Eu queria, mais uma vez, lhe agradecer pelo privilégio que eu tive e que certamente todos os que nos acompanharam nessa live, e foi um número expressivo de pessoas, que se nós, dentro da live, nós possamos ter trazido informações que, de fato, ajudem as pessoas a compreender melhor essa doença, essa pandemia, que tanto afetou a nossa vida em todos os contextos. Quero te agradecer, então, muito, muito obrigado. Você, como sempre, um brilhantismo. Muito obrigada, eu adorei. E eu queria chamar a atenção de vocês que na próxima terça-feira, num horário diferente, às 17 horas, nós vamos estar fazendo uma live internacional com o professor Dr. João Lima, da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Dr. João Lima, que é o chefe do setor de imagem da Universidade da Johns Hopkins, e brasileiro, mas está lá há 40 anos, e que vai nos dizer como a Johns Hopkins tem se conduzido em relação a essa pandemia. A Johns Hopkins, que é o grande informador de todos os dados que o mundo inteiro tem seguido. Muito obrigado a todos, espero ter atendido a expectativa de vocês e, sobretudo, por ter permanecido até agora. Ludmila, um abraço para você, um beijo no seu coração. Um grande abraço. Obrigada por essa oportunidade e um grande abraço a todos. E eu queria aproveitar esse momento também para mandar um grande abraço para a Mariana e toda a minha admiração pelo trabalho de vocês e todos os meus amigos baianos que amo muito, tem vários assistindo a gente. Um grande abraço. Abraço a todos. Muito obrigado.